A gente está falando sobre esse tópico, sobre o Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito? Quem é o Espírito Santo? E a gente vai falar hoje sobre a natureza do Espírito. Qual é a natureza dessa pessoa que habita dentro de nós? Abrem comigo em Gálatas capítulo 5, no verso 22, a partir do verso 22. Você já conhece, é uma passagem muito conhecida. Aliás, a gente tem uma matéria da Atos especificamente para falar sobre o fruto do Espírito. Então fica ligado, né? Cria essa expectativa no teu coração, que ainda tem muito mais para a gente caminhar junto aqui na Atos. Gálatas capítulo 5, verso 22 até o verso 25, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a gente está falando sobre o fruto do Espírito aqui nesse contexto. A gente precisa entender que o fruto do Espírito, a natureza do Espírito é o fruto do Espírito. Então, quando a gente está vendo aqui sobre o fruto do Espírito, a gente muitas vezes fala fala acerca da nossa natureza, né? A natureza que habita dentro de nós, a nova natureza, mas essa nova natureza, ela vem do Espírito Santo que habita dentro de nós. Se a gente for pesquisar um pouquinho mais sobre a palavra fruto, por exemplo, o fruto, ele é resultado de algo semeado. Veja, quando Jesus ascendeu aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo. Por nos enviar o Espírito Santo, Jesus semeou algo na nossa vida. E não tem coisa melhor para ele ter semeado do que a própria pessoa do Espírito Santo. Essa é a melhor semente que nós temos. Porque com ele nós podemos descobrir as coisas mais profundas do coração de Deus. Então o fruto, ele é resultado de algo semeado, veja bem, cujo propósito é a reprodução da sua própria natureza. Então, se você vê uma mangueira, você tem lá a manga e dentro da manga você tem o quê? Sementes. O fruto em si, aquele fruto que a gente se delicia, né, que a gente come, ele também serve para proteger a semente. A função primordial do fruto é proteger a semente. E essa semente, ela é protegida pelo fruto para que ela cumpra o seu propósito. E qual é o propósito do fruto? Reprodução da sua própria espécie. Então você vê aquela manga, você pega aquela manga numa mangueira, e a mangueira continua a dar manga porque existe uma semente que está produzida. O propósito do Espírito Santo ser semeado na nossa vida é para que a gente possa reproduzir a natureza de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o Espírito Santo é depositado dentro de nós, ele que é a própria pessoa de Deus, ele que é Deus, o que ele vai trabalhando dentro de nós? Ele vai trabalhando a própria natureza de Deus, a própria essência de Deus. O fruto do Espírito, então, gente, é um resultado da vida do Espírito no nosso espírito. Quando há esse casar dessa semente, né, que cai no nosso espírito, o que vai ser gerado? Vai ser gerado o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Essa é a natureza do Espírito. Então, através do fruto do Espírito, nós podemos reconhecer a natureza do Espírito, ou seja, quem é o Espírito, como ele age, como ele pensa, né? E descobrir quem é o Espírito Santo. Então, número 1, ele é amoroso. A primeira parte desse fruto, ele é amoroso. E para mim, isso engloba todos os outros frutos, né? Todos os outros elementos do fruto, todo fruto do Espírito se resume nessa palavra. Deus é amor. Aleluia! Então todo fruto do Espírito se engloba nessa palavra chamada amor. Veja aí comigo aí na sua apostila, eu coloquei um pouquinho dessa referência entre os outros elementos do fruto e o amor. Portanto, a alegria é o poder do amor, é o amor celebrando. Paz é a segurança do amor, é o amor descansando. Paciência é a tenacidade do amor, é o amor resistindo. Benignidade é a utilidade do amor, é o amor servindo.
Bondade é a generosidade do amor, é o amor doando. Fidelidade é a lealdade do amor, é o amor confiando. Mansidão é a humildade do amor, é o amor aprendendo. Domínio próprio é a vitória do amor, é o amor conquistando. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, verso 5, na Almeida Corrigida Fiel, diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ele nos foi semeado. E toda vez que a gente está em interação com o Espírito Santo, preste atenção nisso, que você vai conseguir perceber o amor de Deus por você. Deus, ele te ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, Jesus, cheio dessa natureza de Deus, ascende aos céus e por causa do amor dele por nós, dando a sua própria vida, ele ainda envia o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus derramado nas nossas vidas. O fruto do Espírito se engloba todo no amor. Outra coisa é que o Espírito, ele é alegre. Olha só, 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 7 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, porque em meio de muita tribulação, preste atenção, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O Espírito Santo, ele não só tem alegria para nos dar, mas ele é a nossa alegria. Aliás, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Por que é alegria no Espírito? Porque o Espírito Santo, ele é alegre. Né? Outra coisa é que ele é pacífico. E aqui está uma palavra muito importante, porque quando a gente fala de alguém ser pacífico, preste atenção nisso, não há pânico na realidade do Espírito. Vou dizer isso mais uma vez, não há pânico na realidade do Espírito. Tudo que o Espírito faz, o mover do Espírito é feito em paz. Seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, como nós já vimos. Então essa paz inunda o nosso coração, porque tudo que o Espírito Santo faz, ele não faz pressionado com o tempo. Ele não faz porque ele está chateado. O Espírito Santo não reage dessa maneira ruim, né, como a gente está acostumado, né, a reagir na carne. O Espírito Santo não age na carne. Ele é o Espírito perfeito, aleluia. Nele a plena paz. Se eu e você queremos desfrutar da verdadeira paz, nós vamos desfrutar dentro de um relacionamento com o Espírito, que é o Espírito da paz, aleluia. Ele é pacífico, não há caos no Espírito. Tudo que ele faz, ele se movimenta em ordem. Apesar do mundo pode estar em desordem, o Espírito Santo se move em ordem. É daí que vem a palavra shalom, paz. A palavra shalom significa ordem no meio do caos, aleluia. Como se esse Espírito, o Espírito Santo, ele não fosse influenciado pelo caos do nosso, que está ao redor dele. E assim, quando nós vivemos no Espírito, nós vivemos nessa dimensão, preste atenção, numa dimensão de paz, numa dimensão pacífica. Podem outras pessoas estar vindo contra nós, mas existe uma fortaleza dentro de nós chamada Espírito Santo. Ele é o Espírito da paz. Ele se movimenta em segurança e a sua presença traz descanso. Por isso que nós falamos muito sobre, por exemplo, quando você aprende na matéria Fundamentos da Fé, falar sobre a nossa resistência está no nosso descanso. É porque nós vivemos no Espírito e nós só conseguimos aprender essa dimensão quando nós andamos no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito da paz, ele é o Espírito Santo, ele é pacífico. Uma outra coisa, uma outra característica da natureza do Espírito é que ele é paciente. Nossa, isso é maravilhoso, não é? Olha, ele não nos abandona quando
falhamos, Ele persiste, Ele é paciente. Se não fosse pela paciência do Espírito Santo em nós, onde é que nós estaríamos? Se não fosse pela paciência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que seria de nós? Aleluia! Por isso é que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra misericórdia, ele recebe, tem a ver com o amor, que é a natureza do Espírito, sobre a aliança que Ele tem conosco e a sua paciência, aleluia. As misericórdias se renovam a cada manhã porque Ele te ama, porque Ele é paciente comigo e contigo. João capítulo 14, verso 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, aleluia. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Você pode declarar isso sobre a tua própria vida. O Espírito Santo está comigo, Ele não me abandona, Ele não me deixa sozinho. Sabe por quê? Porque Ele é paciente, glória a Deus. Nós temos um Deus que é paciente conosco. Um outro elemento do fruto, parte da natureza do Espírito Santo, é que Ele é benigno. O Espírito Santo sempre se apresenta como alguém útil, que tem algo a fazer nas nossas vidas. Você já percebeu isso? Que quando o Espírito Santo está interagindo, ele está querendo sempre transformar a gente, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. E quando a gente vem a Ele, a Bíblia diz que nós podemos nos achegar, Hebreus diz isso, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Ou seja, quando nós nos achegamos ao Espírito Santo, preste atenção nisso. Quando nós nos achegamos para o Espírito Santo, na consciência de que Ele habita em nós, falando com Ele, interagindo com Ele, Ele tem sempre algo útil para você. Uma palavra, uma ação, um toque, um milagre, uma cura, uma disciplina, uma correção que te chama para perto. O Espírito Santo, Ele é benigno, Ele sempre tem algo útil para mim, para você. Não é maravilhoso a gente poder adorar a um Deus que se faz útil, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Que Deus é esse? A gente pode estar falando muito bem do Espírito Santo. Ele é a pessoa que trabalha em nós, no nosso caráter, trabalha na nossa mentalidade, né? Trabalha na nossa fé, trabalha nas coisas que estão ao nosso redor. O Espírito Santo está sempre trabalhando, o Espírito Santo sempre vem com algo útil. Nós podemos servir outros porque temos o Espírito Santo em nós. Aleluia. Um outro elemento da natureza do Espírito é que ele é bom. Neemias capítulo 9, verso 20 diz: e lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Olha só o que diz esse pastor americano chamado David Diga Hernandez. Ele diz: não há nada contaminado sobre a natureza do Espírito Santo. Ele é divino, ele é puro, ele não é apenas bom, ele é a própria bondade. Todas as suas ações e aspectos surgem da bondade intrínseca de Deus, ou seja, a bondade da sua própria natureza. Ele é bom. E isso nos fala da sua autodoação, de maneira generosa, de maneira abundante. Ele quer com que você tenha mais dele. Ele quer com que você experimente mais de Deus. Ele está pronto para te dar mais. Sabe por quê? Porque ele é generoso. Ele é generoso. Você não consegue agradecer aí Deus aí mesmo na sua casa, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Aleluia. Um outro elemento da natureza do Espírito é que ele é fiel. Podemos confiar nele para cumprir os que fomos chamados para realizar. Ele é fiel para nos revelar a palavra de Deus, porque ele é fiel àquele que nos dá a palavra. Por isso que Jesus disse: quando eu enviar o Espírito Santo, ele vos falará, vos lembrará acerca de todas as coisas que eu vos disse. O próprio Espírito Santo, e você sabe que na Trindade, nós já falamos sobre isso, na Trindade não há desunidade. Na Trindade não há rixas, não há briga. Então, o Espírito Santo, ele pega daquilo que Cristo falou e apresenta para nós.
O Filho faz a vontade do Pai, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, o Espírito Santo apresenta Cristo e Cristo nos apresenta Pai. Lembra de Filipe perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, estou tanto tempo com vocês, perceba pelas mesmas coisas que eu tenho falado, que eu tenho feito. Então o Espírito Santo ele é fiel à própria palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A palavra fidelidade, olha só que interessante. A palavra fidelidade, ela significa uma fé firme. Você lembra lá em Marcos que diz, tende fé em Deus. E a versão mais original diz, tende a fé do tipo de Deus. Porque quando a gente está falando de fé, nós estamos falando de constância. Nós estamos falando de certeza. A fidelidade de Deus é a certeza de Deus, aleluia. Quando Deus é fiel à sua própria palavra, é porque ele tem certeza naquela palavra. Isaías capítulo 55 vai dizer, a minha palavra não volta vazia, é certeza. Tendes fé do mesmo tipo de Deus. A palavra para fidelidade aqui tem a mesma raiz da palavra fé. Então fé e fidelidade têm a mesma raiz, constância, firmeza, é algo sólido. O próprio Espírito caminha sobre a sua própria palavra, aleluia. Isso é maravilhoso, ele é fiel. Uma outra característica é que o Espírito Santo é manso. Ele não fica com a própria glória para ele. Ele é humilde. A palavra mansidão nós já vimos que é a humildade do amor. É o amor aprendendo. Nesse caso, o Espírito Santo sendo manso, uma das características do Espírito Santo é que ele é humilde. Ele dá a glória de volta para Jesus. Olha só, João capítulo 16, verso 13 e verso 14, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ele é manso, ele é humilde, ele é gentil. A palavra mansidão também tem a ver com essa parte dele ser gentil. Muitas vezes, para ouvirmos a sua voz, precisamos nos aquietar. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Nós precisamos aquietar. Por quê? Porque a sua voz é gentil, a sua voz é mansa. Ele não entra por força, ele espera ser convidado. O Espírito Santo é gentil, é manso. E por fim, ele está no controle. Não perca a esperança na sua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está no controle. É uma característica da sua natureza. Ele sabe o que ele está fazendo. Por isso é que nós podemos viver no Espírito. E se vivemos no Espírito, já estamos inseridos dentro dessa realidade do Espírito. Nós devemos andar no Espírito. Viver no Espírito fala da natureza dele estar em nós. Andar no Espírito fala de nós pegarmos essa natureza e nós praticarmos aquilo que nós temos. Então não adianta só viver no Espírito, diz o apóstolo Paulo. Não adianta só saber que nós temos o Espírito Santo que é o próprio amor de Deus derramado nos nossos corações. Agora eu e você somos chamados a praticar essa verdade. Então, reconhecendo a natureza do Espírito Santo, nós vamos conseguir reconhecer o seu agir. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a gente falar sobre os símbolos do Espírito. Porque os símbolos do Espírito apontam para a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio, onde quer que nós estejamos, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.